Alguns dias atrás, eu e minha esposa estávamos tomando um café numa padaria, junto com um casal, e o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração através de uma borboleta. Deus fala conosco através dos acontecimentos, amém? Fique atento, a cada momento Deus vai falar com você. Aleluia. E eu estava ali, tomando café ali, mas olhando para aquela borboleta. E o que ela fazia? Ela tentava sair daquele lugar. Então ela voava, batia no vidro e voltava. Voava, batia no vidro e voltava. E ela ficou muito tempo assim. Ela ficou um bom tempo assim. Até que chegou uma hora que ela cansou. Ela cansou. Aquele vidro paralisou ela. Ela ficou paralisada no vidro. Para ela não tinha saída. Não tinha como ela sair daquele lugar. Mas eu sei que tinha saída. Tinham várias portas ali que ela poderia sair. Mas ela não sabia. Então eu peguei aquela borboleta, peguei ela, levei ela até uma saída e ela voou alto. E o Espírito Santo falou algo no meu coração: quantas pessoas estão assim, estão paralisados, achando que não tem mais saída, e por acharem que não tem mais saída, cansou de lutar, cansou, sabe, de batalhar por aquilo, porque acha assim, não tem mais saída, não tem mais o que fazer nessa situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. O Senhor Jesus é aquele que te toma pela mão, é aquele que vai te mostrar aonde tem uma saída. Através da palavra dele, ele te mostra que tem uma saída, que há solução, e você vai entender. E quando você entender, você, como aquela borboleta, você vai voar alto nessa terra. Tem uma saída. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim, ó: tem uma saída. Nós não precisamos ficar paralisados. Lembra que eu estou te falando? Parado é uma coisa, paralisado é outra coisa. Eu olhando para aquela borboleta e me deu uma indignação. Irmãos, por favor, não acho que eu sou louco. Mas eu olhava para ela, eu via que tinha como ela sair daquele lugar, mas ela não sabia. Foi necessário uma mão pegar ela. Alguém que estava vendo o que ela não estava vendo. Deus vê o que você não vê. E quando você tem relacionamento com Ele, Ele se revela a você, Ele te mostra, e você vai ver que há saída para você. O Espírito Santo está falando para você aqui essa noite: tem saída sim, tem solução sim. Você não vai mais ficar paralisado, tem uma saída e está perto de você. Talvez está tão perto, mais perto do que você imagina, e vai ter uma saída e você vai voar, você vai voar, você vai voar em nome de Jesus. E sabe, a palavra do Senhor nos fala a história de um homem no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, que também, por um período, na verdade um grande período de sua vida, ele ficou paralisado. Presta atenção nisso. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque, agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca começou a andar. Aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda.
Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais. Vou falar de novo: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então se retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Você pode dar um glória a Deus por essa linda palavra de Deus, por essa linda história de milagres? Tinha um tanque chamado Betesda, e ali ao redor daquele tanque ficavam muitas pessoas esperando para receber um milagre, para receber uma cura. Porque de certo em certo tempo um anjo do Senhor descia naquele lugar, movimentava as águas, e apenas o primeiro que entrasse ali após as águas serem agitadas, apenas o primeiro seria curado de qualquer coisa. No entanto, tinha um homem que a Bíblia fala que há 38 anos que estava naquele lugar, e com ele nunca aconteceu nada. Ele era um paralítico. 38 anos ele ficou ali vendo muitas e muitas pessoas. Para pensar, gente, 38 anos. Nesses 38 anos ele viu muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas tendo uma mudança em sua história, tendo cura, tendo restauração, e ele ali esperando, e nada acontecia com ele. Sabe, olha que incrível isso. Ele estava perto daquilo que para muitos dava certo, para ele não dava. Presta atenção nisso. Aquele homem estava perto de algo que para muitos era uma vitória, para ele era um fracasso. Quem sabe você já não começa a se identificar com a vida deste homem? Quem sabe a sua vida não tem sido assim? Você está próximo, você sabe que você está perto daquilo que dá certo, porque dá certo para muitas pessoas, mas para você as coisas não dão certo. Quem sabe você já não pensou isso até sobre a sua cidade? Parece que as coisas aqui dão certo para muitos, mas para mim não. Quem sabe sobre a sua igreja? Parece que para muitas pessoas dá certo, mas para mim não. Quem sabe no seu trabalho? Quem sabe você pensa assim: olha, para muitos aqui está dando certo. Você vê as coisas dando certo profissionalmente para as outras pessoas, mas para você não. Porque veja, é mais difícil quando você olha a sua volta e nada está dando certo para ninguém, e quando você vê que algo dá certo, mas para você não está dando. Mas chega um dia, eu acho tão lindo que a palavra de Deus fala que Jesus, sabendo do que ele estava passando, Jesus sabendo quanto tempo ele estava sofrendo, presta atenção nisso. Deus sabe do que você está passando, e ele sabe quanto tempo você sofre. Eu vou falar de novo. Deus sabe de toda a tua história. Ele sabe o que você está passando, e sabe há quanto tempo você está sofrendo. Ele sabe da sua vida. Deus não te abandonou. É tão interessante que Jesus, nesse certo momento, ele vai até aquele homem que há 38 anos estava esperando por um milagre. Ele vai até aquele homem e ele realiza o milagre na vida daquele homem, e a partir daquele dia a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Houve uma virada de chave na vida daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, aqui já tem uma palavra de Deus para nós essa noite. Erga suas mãos no nome de Jesus. Não desista, porque a qualquer momento Deus pode dar uma virada de chave na sua vida. E se você era aquela pessoa que ficava perto daquilo que dava certo para muitos e para você não, Deus pode mudar isso hoje. Até o que não deu certo para outras pessoas, nas suas mãos vai começar a dar certo. Nós nunca sabemos quando ele vai descer no tanque, mas uma coisa nós sabemos: ele desce. A gente não sabe quando vai ser, mas uma coisa você pode ter certeza: uma hora vai ser. Uau, quem está comigo nessa palavra aqui? Quem sabe não é hoje que Deus está descendo no teu tanque?
Quem sabe não é hoje que Deus está descendo para mudar a sua história, a história da tua família, a história da tua casa, a história do teu casamento, a história do teu ministério. Quem sabe não é hoje, querido, você não sabe. Às vezes uma mensagem que você vai receber hoje até a meia-noite pode mudar a tua vida para sempre. Ei, quem está comigo nessa palavra aqui, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. A qualquer momento Deus pode fazer. Para pensar, 38 anos, gente, não é 5, 10, 15, 38. De repente, uau, quem crê no de repente? De repente Jesus chega, levanta, toma a tua esteira e anda. E um detalhe, Jesus cura ele e vai embora. Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, mas Deus ama você também. Você não é mais um na multidão para Deus. Sabe, eu quero falar com você aqui hoje, que deseja estar preparado para viver uma virada de chave de Deus na sua vida. Quantos querem estar preparados aqui? Porque esse é o ponto. A qualquer momento Ele vai chegar. A qualquer momento Ele vai se manifestar. A qualquer momento Ele vai descer no tanque. Mas é quem está preparado para viver essa virada de chave. E essa palavra vem para nos ensinar. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala para ele assim, ó, seja um bom aluno, pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Pegando a história desse homem, algumas coisas para nós vivermos essa virada de chave. Vocês estão comigo, igreja essencial? A primeira coisa, pare de terceirizar responsabilidade. Posso ouvir um amém? Pare de terceirizar responsabilidade. Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Qual foi a primeira resposta daquele homem? Ninguém me ajuda. Ninguém me carrega. Ninguém faz algo por mim. Querido, nós vivemos em meio a uma geração que ama terceirizar responsabilidade. O meu casamento está assim por causa da minha esposa. O meu casamento está assim por causa do meu marido. Os meus filhos estão assim. É a kids da igreja, você não sabe. É a escola que eles estudam. Olha, sabe o que está acontecendo? A minha vida profissional assim, é porque é o governo, né? Porque tudo já está daquele jeito mesmo, né? Quem não quer estar nesse assunto aqui agora. Mas é o governo. A minha vida ministerial está assim. São as pessoas que não me ajudam. Nós amamos terceirizar a responsabilidade. E é por isso que muitas vezes nós não vivemos uma virada de chave. Esse homem, ele terceirizou. Jesus faz uma pergunta para ele, irmãos, olha a pergunta de Jesus. Quem está comigo nessa palavra? Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? Quantos querem ser curados aqui essa noite? Quantos querem ser abençoados aqui? O glória a Deus está muito fraco. Quem quer verdadeiramente viver uma virada de chave na sua vida? Essa é a pergunta de Deus para você. Quem quer verdadeiramente não fica terceirizando responsabilidade. Sabe, a resposta daquele homem tinha que ser o seguinte: eu quero Jesus, vai lá. Essa é a nossa resposta. Essa tem que ser a nossa resposta. Jesus, eu quero. Olha para o teu vizinho e fala: você quer ou não quer, irmão? Porque tem gente que fala que quer, mas vive como se não quisesse. Fala que quer, mas vive uma vida como se não quisesse. Se você quer verdadeiramente, hoje você se levanta e toma a responsabilidade da tua família, do teu casamento, dos seus filhos, do seu ministério, da sua vida profissional, dos seus projetos, do seu sonho. Você se levanta como um protagonista e você verdadeiramente fala: eu vou tomar aqui uma responsabilidade. Porque na hora que Jesus curou aquele homem, sabe como foi? Fazendo ele assumir responsabilidade. Jesus fala para ele: levanta, toma a tua esteira e anda. E no momento que ele fez isso, um milagre aconteceu. Erga suas mãos no nome de Jesus. Quando você começar a assumir responsabilidades, o milagre vai acontecer na tua vida. E tudo que estava parado, paralisado, vai voltar a ter movimento. Olha para o teu vizinho, bate a mão na mão dele e fala assim: nós vamos assumir responsabilidade. Fala para ele assim, ó: nós vamos fazer dar certo.
Quem está entendendo isso aqui, irmão? Ai, porque fulano, porque... Querido, olha para o teu irmão e fala assim: é você, filho, vai para cima. Quem pegou, pegou, irmão. A segunda coisa, para viver uma virada de chave: pare de procrastinar. Pare de procrastinar. Quando Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? A segunda resposta dele para Jesus, sabe qual foi? Sempre tem alguém na minha frente. Querido, se tem uma coisa que nos deixa para trás, é a procrastinação. Se tem uma coisa que faz alguém ficar para trás, é a procrastinação. Tem sempre alguém na minha frente, sempre alguém, as coisas sempre acontecem primeiro com outra pessoa. A questão é, você está procrastinando? Porque a procrastinação, ela faz você deixar para frente, empurrar para frente o que você tem que resolver hoje. E Deus está falando para você que o tempo de Deus para você é hoje, é agora. Essa é a palavra de Deus para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo para sempre, mas Ele é o mesmo hoje. Deus quer que você resolva hoje, não é amanhã, é agora. Fala para o teu vizinho: agora. Amanhã eu converso com aquela pessoa. Amanhã, se Deus tocar o meu coração, eu libero perdão. Amanhã eu resolvo essa confusão. Amanhã eu vou lá e começo a dar passos para esses planos dar certo. Amanhã então eu vou segunda-feira da semana que vem eu começo uma academia. Já parou para pensar nisso? Que sempre quando fala em exercício, a pessoa fala: em 1º de janeiro vocês vão ver. 1º de janeiro você está lá comendo igual um doido. É hoje. É agora. Senão sempre você será aquela pessoa que vai ver pessoas vivendo coisas que você gostaria e poderia viver. Quem pegou, pegou. Quem está comigo? É agora, irmão. Essa coisa de empurrar para frente até é uma questão de incredulidade, porque você não está crendo que o Deus do hoje pode fazer na sua vida. O Deus do hoje está aqui agora, através da palavra dele. Ele está aqui no nosso meio. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Ele está aqui hoje. Hoje, se você tomar uma decisão hoje, ele será com você. Você tem que estar preparado. Aquele homem, então, sempre tem alguém na minha frente. Quantas coisas você está empurrando para frente para resolver? Passa semanas e semanas, você está sempre lá. Uma hora. Não é assim, querido. Sabe, eu me lembro há um tempo atrás, um grande amigo meu, ele falou para mim assim: cara, eu quero te dar um presente. Eu falei: uau, o que é? Ele falou: eu quero te dar uma viagem para o exterior. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Por favor, se alegre pelo seu pastor também, né? Eu quero te pagar uma viagem. Ele sabia que eu queria ir para Filadélfia, conhecer, né, a escadaria lá do rock. Eu amo rock balboa, profeta rock balboa. Estou brincando, é heresia, gente, isso aí. E ele falou para mim: eu vou pagar essa viagem para você. Aí naquela época cadê o visto? Cadê o passaporte? Aí ele falou: Lud, se prepara. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou correr e vou resolver isso. E resolvi, irmão. Vou dar um amém aí. Já parou para pensar quantas oportunidades você está ficando para trás? Já para pensar, daqui a pouco chega um zap para você aí e a pessoa fala assim: escolhe qual país. Agora você está feliz, né, que é com você, né? Imagina, a pessoa fala para você assim: manda seu Pix. Aleluia. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: manda teu Pix aí. Se você não estiver preparado, você vai ficar. Posso te falar uma coisa? Quem procrastina nunca se destaca. Vou falar de novo. Quem procrastina nunca se destaca, porque quem procrastina fica sempre esperando alguém fazer para ver o que vai acontecer para depois fazer. Irmãos, isso é fraqueza. Quem procrastina não se destaca. Quem se destaca são pessoas, é aquele que é pioneiro, visionário. Ele tem coragem de fazer primeiro. Deus colocou uma palavra no coração dele. Se é Deus que colocou, ele vai lá e faz, independente do resultado.
Irmãos, eu lembro quando eu falei de trazer a igreja para cá, nós reunimos a nossa equipe, vamos levar a igreja, né, para um lugar diferente e tal. Quantas pessoas falam, Serra Negra, você vai ver, as pessoas acham tudo longe. Eu estou vendo mesmo, eu estou vendo. Quem fizer agora, irmão, vai ser o segundo. Você faz parte de uma igreja que tenta viver as coisas como primeiro, uma igreja que é pioneira. Quem pode dar uma glória a Deus aqui, irmão? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou com essa palavra, eu estou te empurrando, eu estou desafiando você a ser verdadeiramente um pioneiro, parar de procrastinar. Sabe por quê? Se você se levantar como alguém assim, você não vai ser mais um eco para essa geração, você vai ser uma voz para essa geração. Chega de ser um eco. Tem gente que é eco, lá fez, eu faço. Não, eu vou fazer, e alguém vai ser o eco do que eu fiz. Fala para o irmão, você está pegando essa palavra ou não? Deus ama liberar coisas para pessoas corajosas. Tem corajosos aqui essa noite? Levanta suas mãos e diga assim: Deus me capacita com coragem. Tipo, declare isso com a sua boca. Fala: eu não quero mais procrastinar. Eu vou ser um pioneiro nessa cidade, no circuito das abas. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus e aplauda Jesus bem forte aqui, irmão. Querido, eu amo, sabe, desde quando Cristo me salvou, que eu recomecei minha vida, que eu deixei as coisas da música secular. Eu recomecei minha vida dando aula de música, e era com uma bicicletinha. E eu estava na cidade de Ribeirão Preto. Quando eu ia começar a dar aula, irmãos, eu tinha uma família para cuidar. Uma pessoa chegou para mim: esquece, aqui em Ribeirão Preto ninguém prospera dando aula, você vai ter no máximo 6 alunos. Eu tive mais de 100 alunos. Irmãos, quando aquela pessoa falou aquilo para mim, eu falei assim: eu não quero ouvir essa pessoa. Dentro do meu coração, eu falei: eu não quero ouvir essa pessoa. Eu não vou ser guiado pela experiência de alguém, eu vou ser guiado pela minha experiência com Deus. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Cuidado. Eu não estou falando para você sair daqui fazendo imprudência. Eu não estou falando aqui para você sair viajando na maionese. Você tem a palavra de Deus, você tem a palavra que está pregada para você aqui, você tem o Espírito Santo. Mas quando você tem uma convicção, Deus colocou no teu coração, querido, vai para cima. Quando alguém chegar para você e falar: isso não dá certo aqui, você fala: agora vai começar a dar. Quem pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Eu estou liberando uma palavra para você sair daqui arrebentando essa semana em nome de Jesus. Erga suas mãos e diga assim: agora vai dar, agora vai dar certo, aleluia. E a terceira coisa, eu acho esse ponto muito interessante, porque a Bíblia fala que mais tarde Jesus encontra aquele homem no templo. Eu fico interessado. Olha, aquele homem foi curado, estava bom das pernas agora, ficou 38 anos ali no tanque, agora ele estava bom das pernas. Eu fico impressionado, porque a Bíblia fala que mais tarde Jesus encontrou ele aonde? No templo. Ele podia falar assim: quer saber, agora eu vou curtir a vida doidada. Não, ele estava lá focado num lugar de buscar a Deus. Ele ainda não tinha a revelação de Jesus Cristo. Ele tinha recebido o milagre, mas ele não sabia quem era o autor do milagre. E naquele lugar, Jesus vai até ele e diz assim: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sabe, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é por conta do pecado. O que Jó fez, por exemplo, para perder tudo? Era um homem bom, íntegro, reto, se desviava do mal. Nem tudo é pecado. Nem tudo que acontece de ruim na sua vida é pecado. Muitas vezes você fazendo coisas certas, coisas boas, dificuldades você vai enfrentar. Mas uma coisa é certa: todo pecado tem consequência. Nem tudo é pecado, mas todo pecado tem consequência. E essas consequências não é só com você, mas é quem está ao seu redor. Por exemplo, eu cresci num lar não cristão. Meu pai era um alcoólatra, ele vivia para pagar conta em bares. E nós poderíamos muito bem ter tido uma vida melhor,
mas por conta do pecado dele, aqueles que estavam perto sofreram. E nós precisamos entender, porque às vezes a pessoa fala assim: não sou eu que estou pecando, mas quem está perto de você está sendo prejudicado. Quando os pais estão pecando, os filhos são prejudicados. Quando os filhos estão pecando, os pais são prejudicados, e assim por diante. Estava conversando com nossos voluntários esses dias para trás, acho que na oração que eu fiz semana passada, e falando para eles: Josué perdeu a batalha da cidade de Ai, porque tinha alguém da sua equipe lá que tinha um pecado escondido. Não era Josué, mas ele perdeu. Você percebe como que é forte isso? Os nossos pecados, eles têm consequência, e eles atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Só que o que eu acho lindo é que Jesus, aqui está a boa notícia, Ele nunca vai pedir para você fazer algo que Ele não te capacita a vencer. Quando Ele fala para aquele homem assim: não peques mais, é porque Ele garante isso para as nossas vidas, porque Ele derramou da graça dEle sobre nós. E a graça dEle não apenas nos perdoa, mas nos capacita a vivermos uma vida em santidade. Eu digo para você que hoje talvez você chegou neste lugar, o diabo mentindo para você, dizendo para você que você não consegue abandonar essa prática pecaminosa. Deus está falando para você: a minha graça está sobre a tua vida, e ela te capacita a viver uma vida longe do pecado, uma vida em santidade. Deus nunca vai nos pedir algo que Ele não nos capacita a vencermos. Ele derramou da maravilhosa graça dEle sobre nós. Ele nos capacita, a graça dEle nos capacita a vencermos o pecado, a dizer não para o pecado, a vencermos as tentações. Querido, você agora nascido de Deus, você não precisa mais viver. Na verdade, o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. O pecado agora é um acidente. E isso é tão forte, porque até naquele momento, antes dele ter esse último encontro com Jesus ali no templo, até ali aquele homem só anunciava: eu fui curado, eu não sou mais paralítico, eu recebi um milagre na minha vida. Mas a partir daquele encontro no templo, quando Jesus se revela a ele, quando Jesus diz quem ele é, quando ele fala sobre o pecado, liberta aquele homem. Agora aquele homem não sai apenas falando que um milagre aconteceu na vida dele, ele sai falando de Jesus que fez um milagre na vida dele. Uma coisa é você falar que algo de bom está acontecendo na tua vida. Uma coisa é você abrir o seu Instagram e falar assim: olha, tantas coisas lindas estão acontecendo na minha vida. Outra coisa é você falar: é Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, aquele que foi crucificado, aquele que sangrou, aquele que desceu à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo. É por isso que isso está acontecendo na minha vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, deixa eu te falar uma coisa que eu termino. Quando você verdadeiramente tem uma experiência do novo nascimento, você é liberto do pecado. Você mesmo tentando ser a pessoa que você era antes, você não consegue mais. Aleluia. Mesmo você às vezes até balança, mas eu não consigo mais. Não consigo mais ser o mesmo. Eu quero que você entenda isso. É revelação aqui para você essa noite. Isso é forte. Porque uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser nascido de Deus. Frequentar a igreja, até a cadeira está frequentando aqui hoje. Mas o nascido de Deus é diferente. Ele não vive mais na prática do pecado. O pecado incomoda. O pecado incomoda porque ele tem temor a Deus, e ele quer deixar de pecar, não para viver algo grande. Ele quer deixar de pecar porque ele não quer ferir o coração do Rei da Glória. O temor a Deus é você ter a consciência que Deus está presente onde você está,
na sua sala, no seu quarto, no banheiro, na rua, no carro, no seu trabalho, todos os momentos, querido. Deus não está só aqui nesse lugar, nesse espaço. Deus, Ele estará com você em todos os lugares. E toma cuidado quando você fala assim: Ele conhece o meu coração. Você deveria até ter preocupação sobre isso, porque quando Ele conhece o teu coração. Ele sabe de todas as intenções do seu coração, que ninguém sabe, Ele sabe. Você deveria falar isso com muito temor, e cada vez que você for da presença de Deus, fala: Deus, o Senhor conhece o meu coração, por isso, Deus, tem misericórdia da minha vida. Quando você nasce de novo é diferente. Você não fica frio na fé porque uma continha não está dando certo. Você não esfria na fé porque alguma coisa na sua vida emocional não foi muito bem. Você não esfria na fé porque um sonhozinho seu não foi realizado. Você não esfria na fé porque alguém te decepcionou. Porque se você não está firmado nas circunstâncias, você está firmado em Jesus Cristo, aquele que te comprou, aquele que te salvou, aquele que fez você nascer de novo. E você agora vive na fé no Filho de Deus, que te amou primeiro e se entregou pela tua vida. Feche os seus olhos, pelo amor de Deus. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. Sabe, existem pessoas que estão nascendo de novo aqui hoje. Existem pessoas que se achavam crentes, mas estavam convencidos. Mas Deus tem para você conversão. Deus tem para você a verdadeira e genuína conversão, e nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. O seu ego será esmagado. E você vai viver para a glória do Deus Todo-Poderoso, o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o Deus inabalável, Pai, Filho, Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória